Olá, estamos aqui de volta no nosso canal de Apologética, o Pedra de Esquina. E hoje, no primeiro vídeo dessa série de estudos, nós vamos aprender mais sobre a Bíblia, sobre Deus e sobre cristianismo. E para começar, o primeiro ponto, o primeiro tópico dessa série de estudos é o cristão. O que é o cristão? Por que nos chamamos assim? De onde surgiu essa história? E eu quero te apresentar agora conceitos históricos e teológicos sobre essa história de por que nós somos chamados assim. Pronto, já estou com o meu arsenal prontificado aqui, que nem está no livro certo, e era para mim estar no outro livro aqui. E a primeira pergunta a se responder é quem e o que são os cristãos? Para isso a gente precisa abrir nossas Bíblias lá em Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então aqui surgiu o termo cristão. E o que significa cristão? Cristão foi o termo depreciativo, pejorativo em Antioquia, dado aos cristãos. Esse termo significa pequeno Cristo, ou como na nossa cultura, mesma coisa quando nós dissemos filho de peixe, peixinho ou tal pai, tal filho. Assim eram chamados os cristãos naquela época, os seguidores de Jesus. Vale ressaltar que Cristo não é um sobrenome, sim um adjetivo. Esse adjetivo surgiu primeiramente do hebraico, Mashiach, que significa Messias, passou-se para o grego Christos e chegou ao latim Cristo, que significa Redentor, Messias propriamente dito, ou até ungido. Sendo assim, o que deveria depreciar acabou sendo um motivo de orgulho, no bom sentido, para os seguidores de Jesus. E por que nós nos denominamos cristãos nos dias de hoje, já que esse foi um apelido inventado há tanto tempo atrás? A ideia é de que nós acreditamos nos mesmos ensinamentos dos primeiros apóstolos, acreditamos na mesma mensagem de Paulo, acreditamos nas mesmas mensagens que foram pregadas em Mateus, Marcos, Lucas, João e em Atos dos Apóstolos. Por isso nós nos denominamos os mesmos cristãos daquela época. Tudo isso graças a Deus Pai, ao seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo que conduziu esses homens desde os primeiros tempos, os primeiros séculos depois de Cristo e continua nos conduzindo até hoje. Isso me leva a mais um questionamento. Esse apelido foi inventado enquanto os cristãos, os primeiros cristãos, estavam ensinando na igreja. E por que nós nos reunimos na igreja até os dias de hoje? Lógico, naqueles tempos a igreja não era a mesma igreja dos dias de hoje, eram chamados de templos. Hoje nós temos uma igreja com hábitos um pouco diferentes, mas a ideia continua a mesma. Viver em comunidade me ajuda a obedecer a todos os mandamentos que o Pai nos deixou no Antigo Testamento e que Jesus afirmou no Novo Testamento. Em Deuteronômio 6, versículo 5 e Levítico 19, versículo 18, vai me dar um parâmetro, um panorama geral de toda a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Se obedecemos a esses dois mandamentos, como Jesus nos ensina em Mateus 22, a partir do versículo 36, estaremos obedecendo toda a lei. Na igreja temos o costume de nos chamarmos de irmãos, porque cremos que Deus é o Pai de todos nós e Cristo, sendo Filho de Deus, morto em nosso lugar, nos deu o direito de sermos filhos de Deus junto com Ele, co-herdeiros da mesma graça de vida. Portanto, somos também filhos de Deus através de Cristo Jesus. 1 João, capítulo 4, versículo 20, vai nos dizer: se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que este texto está dizendo é que através de Cristo nós somos feitos filhos de Deus, simplesmente por crermos que Ele é o Filho de Deus. Cristo, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, passa agora de unigênito para primogênito,
A saber, somos os próximos filhos de Deus através de Cristo Jesus, após Jesus. Se através de Cristo somos filhos, então somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai, ao molde de Cristo Jesus. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham aprendido um pouco mais nesse canal. No próximo vídeo vou explicar com mais detalhes por que nós cremos na Bíblia, o que esse livro tem de tão especial. É mais um livro? É um conto, uma fábula ou é a palavra de Deus? Espero vocês e, mais uma vez, espero que compartilhe com seus amigos, com seus familiares, aqueles que ainda não creem ou que têm dúvidas sobre a Bíblia. Muito obrigado e deixa o joinha. Não. Corta.